Hoje, nas Trilhas do Conhecimento, o segundo vídeo da trilogia sobre a filosofia estoica. Nele trataremos do centro do estoicismo, as virtudes, o que é e como adquiri-las. Trataremos também da cura da mente, suas aflições e a mais violenta das paixões humanas, a raiva. Como vimos no primeiro vídeo, o foco do estoicismo é usarmos a razão para dominar aquilo que está sob o nosso controle, ou seja, os nossos pensamentos e ações. Da razão nasce uma força, a vontade, e essa precisa ser educada para crescer e dominar as paixões que emanam do nosso corpo ao percebermos a realidade que nos cerca pelos sentidos. De uma razão esclarecida por conhecimentos sólidos e uma vontade educada por exercícios que submetem o corpo ao controle da mente, nascem as virtudes, e os frutos delas trarão a paz interior e a felicidade ao homem. Você duvida? Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio foram grandes mestres em usar as virtudes em favor deles. Sêneca, um dos mais respeitados intelectuais de sua época, aristocrata e senador romano, foi condenado a perder tudo e ser exilado. Do exílio, retornou ao império como tutor e principal conselheiro do imperador Nero, e desse posto para a condenação ao suicídio pelo seu tutelado. Em todos esses altos e baixos, em comum a constância de sua mente e a serenidade. Nos últimos momentos de sua vida, lhe é atribuída a seguinte frase: Nero pode me matar, mas não me prejudicar. Epiteto era aleijado e nasceu escravo. No seu leito de morte, tranquilizou seus discípulos dizendo: se somos úteis vivos, não seríamos ainda mais úteis à humanidade morrendo no momento e da maneira apropriada? Já Marco Aurélio, o imperador filósofo e homem mais poderoso de seu tempo, é retratado como um servidor que nunca teve o poder à frente da ética e nunca teve as paixões à frente da justiça. Dedicou-se a unir o povo romano e a combater os bárbaros. E a ele é atribuída a frase: os homens existem para o bem uns dos outros, então ensine-os ou tolere-os. Degustem mais um pouco da sabedoria desses três mestres do estoicismo. Sobre as virtudes. A virtude é o conhecimento de si e dos outros. Ela se manifesta em ações coerentes e não quando estamos distraídos por nossas paixões. Assim, acostume-se ao máximo a, quando algo for feito por alguém, se perguntar: com que objetivo essa pessoa está fazendo isso? Comece pelo exame de si mesmo e você entenderá mais sobre os homens. Cabe aos jovens reunir o conhecimento e aos idosos usá-los. Isso é a sabedoria, e o bom uso delas, nas situações da vida, as virtudes. Não há idade mais adequada à virtude do que aquela cujo conhecimento dela advém de muitas experiências e sofrimentos, pois nossos desejos são, então, fracos e nosso juízo forte. A sabedoria exige tempo e, se você me dissesse que neste exato minuto quer comer um figo, eu responderia que é preciso de tempo. Ele primeiro precisa desabrochar, então o fruto precisa nascer e depois amadurecer. O fruto de uma figueira não é aperfeiçoado de súbito, dentro de uma hora. Por que você gostaria de obter o fruto da mente humana num tempo tão curto e sem qualquer dificuldade? Tão poderosa é a virtude, tão grandiosa é a providência que todo homem tem dentro de si uma luz divina a guiá-lo. Como fogo, ela transforma tudo o que toca, e tudo que é tocado se torna agradável. Isto é a virtude. Preenche a mente e nos livra do desejo daquilo que não temos. De que importa se a água flui ou não, desde que a fonte esteja segura dentro de si? Como fazer para se ter uma fonte perpétua e não apenas um mero poço? Trabalhando para unir a sua liberdade com três coisas: o contentamento, a simplicidade e a modéstia. Podemos talvez parecer prometer mais do que a natureza humana é capaz de dar, mas estamos falando da mente e não do corpo. A própria vontade pode ser ensinada. O caminho da virtude já reside na virtude. Não devemos nos avaliar com base em um dia, numa hora ou numa ação qualquer, mas com base em hábitos da nossa mente. Porque é algo ridículo que um homem não fuja de sua própria maldade, mas queira fugir da maldade de outra pessoa. Sobre as aflições. Quem tem medo é servil. Estudemos como nos livrar da tristeza, do medo e do peso de todos os nossos desejos secretos.
Todo homem tem tantos males para curar dentro de si quanto um médico numa epidemia, porque somos mais movidos por medos imaginários do que por verdades. A verdade traz em si certeza e segurança, de forma que todas as noites deveríamos nos perguntar: que enfermidade superei hoje? A que paixão me opus? A que tentação resisti? Que virtude adquiri? Nossos vícios se enfraquecerão se forem confessados diariamente. Há tranquilidade, liberdade e grandiosidade na mente que é espiã de si mesma e censora particular de seus próprios comportamentos. Em suas orações, não peça a Deus que lhe dê determinada mulher para se deitar, mas como não desejar se deitar com determinada mulher. Não peça para se libertar de um infortúnio, mas como não desejar se libertar dele. Não peça como fazer para não perder alguém, mas como não ter medo de perder alguém. Em suma, tente orientar suas orações para esta direção e veja o que acontece, porque carregamos em nós as causas de nossos próprios desassossegos, e há uma solução excelente para todos os infortúnios e a constância da mente. Mas aí surge a pergunta: então, onde mora o progresso? Em se voltar a seu livre-arbítrio e exercitá-lo, apurá-lo e torná-lo conforme a realidade se impõe diante de ti. Se você quer ser calmo, não alimente a raiva. Fique quieto e se lembre dos dias em que não se irritou. Um hábito precisa ser enfraquecido para depois ser destruído, porque ninguém conhece a própria força ou valor antes de ser posto à prova. O navegador é testado na tempestade, o soldado na batalha, o rico não sabe como se comportar na pobreza. Assim, a calamidade é a ocasião da virtude e um grande estímulo para a mente. A única coisa que vale a pena é estudar como livrar a sua vida das lamentações e reclamações. Vou morrer? Ok, todos iremos. Mas preciso morrer gemendo? Ah, meu nariz está escorrendo. Quão melhor é simplesmente assoá-lo do que reclamar? O verdadeiro aprendizado é este: aprender a desejar que as coisas aconteçam como elas acontecem. Se você rejeita a doença, a morte ou a pobreza, será um infeliz. Deixe de rejeitar tudo o que não está sob seu controle e passe a colocar a sua atenção sobre as coisas que estão sob o seu controle. Os azares do destino não devem ser vistos como crueldades, mas como um desafio à nossa mente, e isso nos levará a desprezá-los quanto mais nos exercitemos. É por isso que a mão de um marinheiro tem calos, o braço de um soldado é forte e a árvore mais exposta ao vento é a mais bem enraizada. Se alguém lhe diz que uma pessoa falou mal de você, não fique bravo pelo que foi dito, mas responda: ele não conhece os meus outros defeitos, senão não teria mencionado apenas esses. Como é que o homem ama mais a si que os outros, mas dá menos valor à sua opinião sobre si mesmo do que as dos outros sobre ele? A melhor maneira de se vingar é não se tornar como aquele que cometeu o erro contigo. Assim, se você sofrer por alguma coisa externa, saiba que não é esta coisa que está lhe incomodando, mas seu próprio julgamento a respeito dela. Sobre a raiva. Raiva não apenas se assemelha à loucura, como às vezes ela marca uma transição irrevogável para a própria loucura. Deve ser evitada não apenas pelo bem do equilíbrio, como também pela própria saúde, porque a razão julga de acordo com o que considera certo. A raiva faz com que tudo pareça certo. E em uma mente com raiva não há lugar para conselhos ou amizades, e tampouco para o exercício da razão ou dos trabalhos da vida. Quando somos contrariados, surge a raiva. Se o medo desaparece, ela ataca. Não é possível resolver nenhum dos dois problemas com violência ou cautela sem que haja também a vontade. É preciso estar claro que provoca mais dores a raiva causada por determinadas contrariedades do que as próprias contrariedades em si. Então, o que fazer? Não haja quando estiver sob raiva. Se afaste da situação. Ela é um arrobo tão potente que até Sócrates já foi tomado por ela. E certa vez disse a um desafeto: eu agora te bateria se não estivesse tomado pela raiva. É indigno a um juiz, ao pronunciar a sentença de morte, expressar raiva. Ele condena o vício, não o homem, e enxerga a maldade sem raiva. Porque o castigo de um raivoso não é questão de vingança, mas de cautela. A lei não é apaixonada, mas golpeia os malfeitos para que tenham medo de sofrer um mal maior.
E é isso. No nosso último vídeo falaremos sobre a inconstância e a paz da mente, a generosidade, o relacionamento com os outros e a felicidade. Caso não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.